Então, projeção da palestra. Sentença, conceitos, aspectos da Lei 11.719/208, artigos 386 e 387 e outros do Código de Processo Penal. O que mudou, agradecimentos e tempo de perguntas e respostas. Se vocês querem que eu diga sinceramente, eu gosto muito mais do item 5, perguntas e respostas, porque é quando a gente pode, não é, responder aquilo que é de interesse de quem pergunta, porque quem pergunta tem uma razão de ser, então a gente pode responder. Muito bem, eu trago para vocês aqui um dos homens mais importantes que apareceu na face da Terra. Esse homem chama-se Albert Einstein. Se um dia você tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo, ficará sem o amor. Mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Nunca se esqueçam disso. Conceito. A sentença, o que é? É a decisão terminativa do processo, definitiva no tocante ao mérito, com o objetivo de julgar procedente ou improcedente a imputação relativa à pretensão punitiva do Estado. Vocês sabem que a pretensão punitiva do Estado é aquela chamada de denúncia, né? Então, glamorizaram, não é? Colocando pretensão punitiva do Estado. É um glamour, não é? Então, quando se fala em denúncia exordial acusatória, vocês nunca se esqueçam que é a pretensão punitiva estatal. Pode ser absolutória quando a considera improcedente, condenatória quando julga procedente conforme os termos da acusação, aplicando pena. Há também as absolutórias impróprias, aplicando medida de segurança aos inimputáveis. Vocês me perdoem que eu não estou muito bem acostumado com esse laptop, então a gente vai... Mas eu não quero cansá-los. Eu fico preocupado quando eu converso mesmo conversando com os alunos lá na faculdade, eu fico preocupado pelo sono. Às vezes eu quero distraí-los de uma forma que eles não pensem em dormir. Enfim, a sentença em sentido amplo abrange também as decisões interlocutórias mistas e as definitivas, não avaliando a imputação propriamente. Eu sei que aqui como diz o Dr. Mauro Otávio Nassif, pode ser uma mesmice trazer a vocês coisas que vocês já sabem, coisas que vocês já têm conhecimento. Mas, como parte introdutória, eu acho importante dizer a natureza jurídica, por exemplo, da sentença. Condenatória, quando julga procedente a pretensão punitiva do Estado, fixando sanção penal adequada. Declaratória, quando absolver ou julgar extinta a punibilidade. Vejam só, eu coloco como a natureza jurídica da sentença como uma declaratória. É uma declaratória. Declaratória, absolver ou julgar extinta a punibilidade. Quando se julga extinta a punibilidade, é aquela do artigo 109, inciso 4, da parte geral do Código Penal, que vocês conhecem muito bem. Correlação entre o fato imputável e sentença. É regra processual a correlação entre a sentença e o fato narrado na inicial. Deve ocorrer perfeita correspondência reconhecida pelo magistrado, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por que eu digo isso? Porque é natural, quando há quando o fato é narrado pelo Ministério Público, você tem que, naturalmente, é aquilo que deve ocorrer durante não só a instrução criminal, buscando a prova da verdade, que esta é uma prova bastante difícil, bastante difícil no processo penal. Então, nós vamos pela liberdade da consciência, a liberdade da consciência que está dentro do processo penal também. E
deve haver uma correlação. Que tipo de correlação? O juiz, ao sentenciar, ele não pode, por exemplo, se é um crime... Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Muito gentil. Se é um crime, uma infração penal de estelionato, artigo 171 do Código Penal, o juiz não pode proferir uma sentença com um outro tipo de adequação jurídica. Não pode, de jeito nenhum. Ele tem que se ater àqueles fatos. Então, por isso que a gente fala sobre a correlação entre a sentença e o fato narrado na inicial. Isso dá nulidade, viu, doutores? O juiz não pode condenar o acusado mudando as circunstâncias instrumentais, modais, temporais ou espaciais de execução do delito, sem dar-lhe a oportunidade de se defender da prática de um delito diverso daquele imputado. Esta é uma observação do grande doutrinador, ainda jovem, é uma cabeça maravilhosa, o doutor Gustavo Henrique Righi Ivaí Ribadaró. Devem comprar o livro dele, não estou fazendo propaganda, porque nem conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que bastante capaz e bastante e com propostas exuberantes do direito penal e processo penal. Quando for o caso de absolvição, o juiz deve vincular a improcedência da ação a um dos motivos consignados no artigo 386 do Código de Processo Penal. Pronto. Aqui está o momento mágico do processo penal no tocante à absolvição. Por que eu falo momento mágico? Porque o artigo 386 é aquele que é almejado por todo o profissional do direito. Vocês, advogados, aqui tem estudantes também, estudantes de direito, e pessoas que, afinal de contas, ligadas à advocacia. Então, esse é o momento mágico, porque eu quero o artigo 386, a improcedência da ação. Muito bem. Seguindo adiante, então, eu digo, vejamos. O artigo 386, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 1. Estar provada a inexistência do fato. Isso é importante. Está provada a inexistência do fato, aquele narrado na inicial. 2. Não haver prova da existência do fato, aquele narrado na inicial. Não constituir o fato infração penal. Por exemplo, cheirar açúcar ou cheirar maisena não é cheirar cocaína. Esse é um ponto básico, como um exemplo que eu estou dando agora. Agora vem o inciso mais importante do artigo 386, que eu julgo ser o mais importante. Por quê? Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Essa é a redação dada pela Lei 11.690/208. Veja, estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Ponto final. O réu é inocente. O réu é uma palavra muito pesada, um termo muito pesado. Eu até sugiro que vocês, quando mencionarem réu, não o façam. Prefiram acusado, que é muito mais suave. Então, quando o acusado não concorreu para a infração penal. Mas esse é o termo da lei. A lei está lá, diz réu. Mas eu entendo que réu é uma situação bastante ruim, não é? Porque constrange muito, porque ele ainda não foi julgado. Ainda nada aconteceu contra ele. Então, as pessoas, às vezes, há advogados que às vezes vêm me consultar pedindo que eu fale a respeito, que dê uma observação a respeito de um fato, e eles vêm com uma emoção muito grande, e eu pergunto: por que você está emotivo? Não, porque é isso. Eu falei: calma,
calma, você só está defendendo alguém que cometeu um ilícito penal. Você não está defendendo o crime que ele cometeu. Ele cometeu um crime, mas você não está defendendo o crime, você está defendendo somente aquele que cometeu o ilícito penal. Não há necessidade desta exasperada emoção. Não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Aqui muda. A sintonia, não é, do artigo muda, porque não existir prova. O número 4 está provado que ele não concorreu para a infração penal. Mas o 5 diz não existir prova dele ter concorrido para a infração penal. Ele estava nas circunstâncias do fato, mas não há prova dele ter concorrido. Dá para perceber a diferença. 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, artigos 20, 21, 22, 23, todo mundo sabe, até o 28, todos do Código Penal, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. A redação é dada pela lei também 11.690. E agora vem a insuficiência probatória. O legislador preferiu colocar no inciso 7, acresceu 1, não existir prova suficiente para a condenação. Esse aqui foi incluído pela lei também 11.690. Quer dizer, aquele que era antigamente o inciso 6º, passou agora a ser o inciso 7º, a insuficiência probatória. Eu acho que está claro isso, né? Não tem problema nenhum. Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz, 1, mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. É obrigatório isso aí. 2, ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Redação dada também pela lei 11.690. 3, aplicará medida de segurança se cabível. Agora nós vamos adentrar aquilo que mais se teme num processo penal. É o momento mais preocupante do processo penal. É o artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, vide a lei 11.719. O que diz? Mencionará circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta, aplicação, tal. Isso aí vocês já sabem, decore e salteado. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões, não é? Fixará valor mínimo para reparação. Olha que importância este inciso. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Essa é a redação dada pela Lei 11.719. Aqui é aquela ação civil ex delito, não é? Que vocês também conhecem bem. Atenderá, quanto à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto do título 11 desse livro. Determinará se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e designará o jornal em que será feita a publicação. Parágrafo único. O juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Perceberam a inovação do parágrafo único do artigo 387? O juiz é obrigado, doutores e doutoras. Não tem aquela história de dizer o réu é culpado pela infração penal cometida e ponto. Não. Ele terá que fundamentar sobre a manutenção, não é, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida. Isto já está claríssimo. E se por acaso ele não o fizer, vocês, nobres advogados, não tenham medo, não se pode ter medo de juiz. Juiz não morde. E ele tem obrigação
de dar a sua prestação jurisdicional ao jurisdicionado. É obrigação, ele ganha para isso. Ele escolheu a profissão exatamente para isto, para cumpri-la, para cumprir com o rigor, claro, o rigor da lei. Mas aqui não, aqui nós percebemos que a fundamentação é essencial e ela aparece em vários pontos, não é, da nossa conversa. Sustentabilidade importante. Vamos ver o que é isto. Manifesta a presença de excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade ou de sua punibilidade. Artigo 397. Este é um artigo mágico também. Numa entrevista que eu fiz aqui, antes de adentrar esse recinto, eu exaltei o artigo 397, porque ele é importantíssimo também dentro da nossa colocação, e ele deve ser colocado de uma forma bastante conclusiva, porque ele faz parte de um procedimento importantíssimo que há no júri, absolvição sumária. É um momento do processo penal onde vem uma inovação favorável àquele que não cometeu o delito ou àquele que deve ser absolvido. Então, vejam só, que maravilha. A existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. É obrigação do magistrado, não é, observar o artigo 397. O juiz deverá absolver sumariamente. Chama-se absolvição sumária do acusado. É aquela que nós encontramos no Tribunal do Júri, onde aqui está o nobre advogado, o doutor Mauro Otávio Nassif, que eu faço vênia a ele por ser o maior advogado criminal do júri. Está aqui ele que vocês todos conhecem. E ele conhece bem. Depois o senhor fala, doutor. E ele conhece muito bem, e ele sabe muito bem por que eu estou falando isso. Bem, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. A existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Vocês percebem o que eu quis dizer aqui com culpabilidade? Aqui é o dolo, aquele que vocês já ouviram falar, dolo ou culpa, não é? Antigamente, o dolo ou culpa estavam alojados na tipicidade. Hoje não. Há muito tempo, eles se alojaram definitivamente na culpabilidade. Então, quando vocês pensarem em dolo, vocês pensem em culpabilidade. Que o fato narrado, evidentemente, não constituiu crime, olha aí, e extinta a punibilidade do agente. Então, percebam que esse é um artigo também mágico. É um artigo inovador, onde aqui há uma segurança para a defesa. Segurança para a defesa. É óbvio que tem que haver argumentos factíveis dentro da instrução criminal para se chegar a esse ponto importante. Sustentabilidade também importante. Vamos ver o que é. Princípio da identidade física do juiz. É o artigo 399, parágrafo 2º. Vamos ver o que fala aqui. O artigo 399... O juiz que presidiu a instrução criminal deverá proferir a sentença, incluído pela Lei 11.719/208. Percebo que este é um alerta ao juiz e à jurisdição, não é? E também ao Tribunal de Justiça. Por que eu digo que é um alerta? Porque, às vezes, antigamente, nós debruçávamos com até uma ignomia, não é?
A instrução criminal era feita por um juiz, na outra audiência, outro juiz, na outra, outro juiz, na outra, outro juiz, e quem proferia a sentença era um juiz substituto de uma outra vara. Isso acontecia muito. Acontecia muito. Hoje não pode acontecer. O juiz que iniciou a instrução criminal, ele deve proferir a sentença penal, ou condenatória ou absolutória. Então, vocês vão me perguntar, mas espera um pouquinho, e se o juiz adoecer? E se o juiz entrar em férias? Se ele ganhar férias de um mês, vai ter que aguardar que ele retorne? Vai ter que aguardar, sim. Vai ter que aguardar, sim. Eu entendo que outros entendem que não, mas eu entendo que vai ter que aguardar, sim, a não ser que ele seja promovido, aí é diferente. Mas, na minha cabeça, eu acho que, se ele for promovido para outra comarca, não é? Eu acho que deve ser acumulado as sentenças que ele deixou na sua jurisdição. É uma loucura pensar assim, porque é um juiz só para tantas sentenças, mas eu acho que é assim. A lei deve ser cumprida. Essas partes aqui eu vou pular, porque essas partes aqui eu vejo que não há... é uma repetição que eu estou fazendo, mas é bom eu colocar da forma como era e da forma como é. O artigo 386, o artigo 4º, era não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. E agora estar provado que o réu não concorreu para a infração penal. Quer dizer, eu vou pular essa parte, que eu acho que é um pouco enfadonha, e aqui é um excesso da minha parte. Então, eu não vou fazer com que vocês fiquem sonolentos com uma repetição que não há necessidade. Mas eu tenho que passar por tudo, porque eu não sou craque no computador, não é? Eu sei passar e-mail e receber e-mail. Aí eu faço o que eu tenho que fazer, os meus estudos, aí eu passo para minha assistente, aí então ela tem o cuidado de arquivar no meu computador. Síntese. Sentença. É a decisão definitiva e terminativa do processo, acolhendo ou rejeitando a imputação formulada pela acusação. Cuida-se da sentença em sentido estrito, entretanto, toda decisão que afasta a pretensão punitiva do Estado é igualmente sentença, embora em sentido lato, como a que julga extinta a punibilidade do réu. Despacho é a decisão do magistrado que dá andamento ao processo sem decidir qualquer controvérsia. Percebam a diferença. Despacho de sentença. O despacho é uma decisão, não é, que dá andamento ao processo. No cível, desse despacho pode ocorrer o quê? Pode ocorrer um agravo, não é? Um agravo. No cível pode acontecer isso, mas na área criminal, não. Então, a decisão interlocutória é a decisão do juiz solucionando controvérsia entre as partes, mas sem julgar o mérito, que é a pretensão de punir do Estado. Divide-se em interlocutória simples, decide a controvérsia e o processo continua. Olha aí, decide a controvérsia, mas o processo continua. E interlocutória mista, decidida a controvérsia, cessa o trâmite do processo ou encerra-se uma fase. Quer dizer, tudo isso aqui vocês já sabem, mas eu estou apenas lembrando vocês, porque é meu dever, nesta noite bastante importante para mim, de vir aqui e trazer alguma coisa que a gente sabe. Emendatio libelli é a possibilidade de o juiz dar nova definição jurídica ao fato, devidamente descrito na denúncia ou queixa, ainda que importe em aplicação de pena mais grave. Não é? Artigo 383 do Código de Processo Penal. Já é a nova redação. Mutatio libelli
é a possibilidade de um magistrado dar nova definição jurídica ao fato, não descrito na denúncia ou queixa, devendo haver aditamento da peça acusatória e em qualquer decisão ou qualquer situação, ouvindo-se a defesa, que é o 384. A defesa terá que ser ouvida em qualquer hipótese, nesse artigo 384. O de cima, não. O de cima é apenas a aplicação de pena mais grave. Quer dizer, é a possibilidade do juiz dar nova definição jurídica ao fato devidamente descrita na denúncia ou queixa, ainda que importe em aplicação de pena mais grave. Então, o que mudou? O artigo 387 continua regulamentando os pontos de observação obrigatória pelo juiz no momento de prolatar a sentença condenatória. Além de mencionar as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, vocês estão lembrados do artigo 59 e 60, não é? da parte geral do Código Penal, o artigo 68, que é o sistema trifásico. O juiz é obrigado a passar pelo sistema trifásico, o artigo 59, 60 e até o 68, as atenuantes e as agravantes. As atenuantes e as agravantes. É obrigado, é a pena base, depois as circunstâncias, não é? E, finalmente, a decisão do fato. O inciso 3 veio apenas ratificar a numeração dos artigos do Código Penal que estavam desatualizados. A remissão do Código de Processo Penal de 41 da parte geral do Código Penal, que sofreu significativa reforma em 1984, agora se encontra atualizado. Como eu disse, 59 e 60. Eu acrescentei mais os outros. Como descrito no artigo 63 do Código de Processo Penal, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do novo inciso 4 do artigo. Aquilo que eu já falei, eu estou repetindo aqui com outra ênfase, desse Código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Harmonizou-se, então, a regra da ação civil ex delito, com um dos requisitos obrigatórios da sentença penal condenatória. O destaque mais importante deste artigo ficou por conta de seu parágrafo único, além da atrasada, como eu já disse, eu estou repetindo, mas é bom repetir porque eu acho que deve ficar bem claro na mente de vocês, no meu modo de ver. Eu não vou discutir aqui absolutamente nada a respeito, mas no meu modo de ver, a mente significa a alma. A alma está na nossa mente e é onde nós fixamos a maior parte daquilo que aliás, a maior parte daquilo que nós estudamos, a maior parte daquilo que nós vemos, a maior parte daquilo que nós ouvimos. A mente é a mais importante da nossa estrutura física, ela comanda o nosso corpo. E está aqui. Da chamada prisão para apelar, artigo 594, o legislador mandou um recado direto para os magistrados, lembra-se que eu disse isso já? Do país. Mesmo a manutenção de cautelaridade da prisão decorrente de sentença condenatória recorrível precisa ser faticamente fundamentada. Doutores e doutoras, se porventura o juiz que proferir uma sentença não fundamentar, essa sentença estará nula. E se o seu cliente, aliás, perdão, eu não falo em cliente para advogado criminalista, eu falo aquele que os contrata, se ele estiver preso, o juiz deverá soltá-lo imediatamente, ou então, através de um habeas corpus, vocês conseguirão com certeza. Faticamente, pois, não basta repetir o que diz a regra do artigo 312. Vocês se lembram do artigo 312, é óbvio, que cuida da prisão preventiva. Não basta, por exemplo, afirmar que a prisão deve ser mantida como garantia da ordem pública. Isso é errado. Isso é errado. Isso chama-se mesmice, como diz o doutor Mauro Otávio Nassif. E a mesmice não pode ocorrer numa decisão de um magistrado. Não mais se admite que magistrados tenham preguiça na hora de fundamentar suas decisões e utilizem exclusivamente a redação pronta do artigo 312 do CPP.
além da obrigatoriedade constitucional da fundamentação, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, a regra prevista em abstrato deve encontrar respaldo fático compatível com a necessidade de fugir à regra que é a liberdade. Então, doutores e doutoras, a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. A regra é a liberdade. Para sepultar qualquer dúvida, qualquer tentativa inquisitorial de valer-se da hermenêutica como forma de burlar a letra da lei, o final do parágrafo único deixa bem clara a opção legislativa, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. Antigamente, não se recebia a apelação se o réu não fosse preso, não estivesse encarcerado. Hoje, não. Finalmente, nós temos uma harmonia com a liberdade da consciência. Harmonia esta que o legislador trouxe para a regra codificada do processo penal. Então, eu vou pular essa parte e vou agora me encaminhando para a parte final da minha participação como conversa com vocês, eminentes e cultas pessoas que aqui se encontram. Proativos e reativos. O que é isto? Pessoas reativas são aquelas que pensam e atuam dentro de padrões de causa e efeito. Pessoas proativas influenciam o meio, garantem harmonia, direcionam boas energias, iluminam tudo e a todos a seu redor. Nunca se sentem vítimas das circunstâncias. Escolhem com sabedoria as coisas que podem influir para uma mudança significativa que atenda a muitos. Quando um proativo comete um erro, diz: enganei-me, e aprende a lição. Somos nós aqui. Quando um reativo comete um erro, diz: a culpa não foi minha, e responsabiliza terceiros. Um proativo sabe que a adversidade é o melhor dos mestres. Um reativo sente-se vítima perante uma adversidade. Perceberam a diferença? Um diz: a adversidade é o melhor dos mestres. Com a adversidade eu aprendo. Eu aprendo no fracasso temporário, porque aquele fracasso vai ser naturalmente transformado em sucesso. Um proativo sabe que o resultado das coisas depende de si. Um reativo acha-se perseguido pelo azar. Um proativo trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio. Você quer ter sucesso em alguma coisa que você pede para alguém fazer? Procure o mais ocupado, porque aquele que está desocupado nunca vai fazer aquilo que você pediu. É verdade. O desocupado não faz, ele é preguiçoso, ele gosta de assistir televisão, jogar no sofá. Agora, aquele que está ocupado todo dia, ele arruma um tempinho para te dar a solução. Um reativo está sempre muito ocupado, olha aí, e não tem tempo sequer para os seus. Um proativo enfrenta os desafios um a um. Um reativo contorna os desafios e nem se atreve a enfrentá-los. Um proativo compromete-se, dá a sua palavra e cumpre. Um reativo faz promessas e, quando falha, só se sabe justificar. Um proativo diz: sou bom, mas vou ser melhor ainda. Um reativo diz: não sou tão mal assim. Há muitos piores que eu. Olha aí, verdade. Um proativo ouve, compreende e responde. Um reativo não espera que chegue a sua vez de falar. Um proativo respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. Um reativo resiste a todos os que sabem mais e apenas se fixa nos seus defeitos. Um proativo sente-se responsável por algo mais que o seu trabalho. Um reativo não se compromete nunca e diz sempre: faço o meu trabalho, e é quanto basta.
Um proativo diz, deve haver uma melhor forma de o fazer. Um reativo diz, sempre fizemos assim, não há outra maneira. Um proativo é parte da solução, um reativo é parte do problema. Um proativo consegue ver a parede na sua totalidade. Um reativo fixa-se no azulejo que lhe cabe colocar. Alemães, é interessante isso. Eu vou fazer uma comparação que vocês, no final, vão perceber. Os alemães, uma gente muito esquisita. Por que são esquisitos? Depois de estar 20 dias cruzando a Alemanha de norte a sul, temos que manifestar algumas de nossas estranhezas. Listamos a seguir atitudes que eles adotam. Os metrôs da Alemanha não têm catraca. Sabiam disso? Quem não sabia, fique sabendo que é verdade. Se você quiser, você compra o bilhete, mas não há ninguém a quem possa mostrá-lo. Ninguém se interessa por isso, porque isso é uma coisa que não é parte da vida. Se você comprou ou não o bilhete. As bicicletas ficam soltas nas ruas com cadeado, mas sem estarem amarradas a nada. E eles ainda construíram um monte de ciclovias em que só bicicletas trafegam. Cidade de Colônia, na Alemanha. Essa daqui. Olha as ciclovias que vocês veem aí. Incrível. Os alemães param nos sinais vermelhos a qualquer hora, mesmo de madrugada, quando não há qualquer carro vindo com sinal favorável a eles. É incrível, né? Mas é verdade. Pedestre nenhum atravessa uma rua enquanto o sinal não ficar verde para ele. Ficam ali até que o sinal fique verde. Igualzinho aqui no Brasil. Doutores e doutoras, eu presenciei isto. Não há limite de velocidade nas estradas. Apenas uma recomendação para não ultrapassar 130 quilômetros. E desperdiçam cimento, porque as estradas têm 70 centímetros de espessura de puro concreto. 70 centímetros. E tem mais, nelas todos os carros andam na pista da direita, 130. E a pista da esquerda fica livre para os carros mais rápidos. Aqui se diz um espanto de desperdício, né? Mas é verdade. Lá os carros que estão na esquerda, eles não... e não tem nenhum marronzinho, graças a Deus, né? Para encher a paciência da gente, né? Porque eles são bastante cruéis. Se tiver algum aqui, que me perdoe. Mas é verdade. E lá, um automóvel pode, principalmente aqueles automóveis de marcas fortes, né? Eles podem andar até 300 km por hora, que ninguém fala nada. Nesse país esquisito, os caras têm mania de estudar. Para se adquirir a carteira de motorista, vejam só que interessante, passa-se 4 anos numa escola, que para os jovens é parte do colégio. 4 anos para tirar uma carteira de motorista. O governo que essa gente elege não cobra pedágio. Lá não tem pedágio, porque já está embutido no imposto. E está sempre fazendo obras nas suas estradas. Eles não terceirizam, eles não vendem o país para estrangeiros. Será que eu estou falando alguma coisa que dá para entender? Eles não vendem as estradas. Mais ainda, não se para... como é que está? Não se sabe para quê, nem com que dinheiro. A periferia de todas as grandes cidades são desperdiçadas com lindos jardins, ao invés de se aproveitar o espaço para se construir, como, por exemplo, favelas. Mas é verdade. Ali toda a periferia é linda, maravilhosa, com flores, muito bonito. Veja, eu não estou desperdiçando. Aí depois eu vou contar uma história, antes de terminar, que é a síntese da sentença penal
nos Estados Unidos. Os caras fabricam os carrões tipo Mercedes, BMW, Audi, etc. E ainda importam Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, não blindam nenhum deles e ainda os deixam nas ruas à noite. Tem malucos até cujos carros conversíveis ficam ali em qualquer lugar, exceto sobre calçadas. Não sei por que estacionados de capota recolhida. Aqui pode fazer isso? Essa é incrível. Os caixas automáticos dos bancos ficam nas calçadas, sem ninguém tomando conta, e funcionam dia e noite. E entra dia, sai dia, nenhum desaparece. Olha aí os caixas. A gente saía à meia-noite para passear e não via nenhum assalto. Pode isso? Essas são as ruas. Aqui são os estacionamentos pequenos. O que, de repente, desaparece nas cidades são os carros. Eles vêm vindo, e, de repente, no meio do quarteirão, eles dobram à direita e somem. Disseram-me que somem em edifícios, garagens ou em garagens subterrâneas. Os jornais do dia ficam empilhados ao lado de uma caixinha com dinheiro. Você acredita? O cara vai lá, pega um jornal e põe o dinheiro na caixinha ou faz o seu próprio troco. E ninguém só pega o jornal, e ninguém leva a caixinha. Ufa, a excursão acabou, estamos voltando para o Brasil. Isso sim é que é civilização. Muito bem. Doutores, notem bem, eu fiz uma colocação de um país estrangeiro. Agora, aqui nós temos um poema de Rui Barbosa, mas antes de eu terminar com o poema de Rui Barbosa, eu vou explicar para vocês assim, uma síntese, e vou contrariar parte daquilo que eu disse. Nos Estados Unidos, um garoto de 20 anos, 21 anos, recebeu uma bolada e entrou brasileiro. E então ele dirigia um daqueles carros possantes. E dirigia em alta velocidade. De repente, a polícia o parou, e aí, então, o guarda, o policial, disse a ele: o senhor estava trafegando numa velocidade incompatível com o local. Aí ele falou: não, sabe, seu guarda, porque eu estou assim, eu estou muito contente hoje, eu estou feliz, eu ganhei um dinheiro que eu não imaginava, eu estou muito feliz, então é assim, patatim, papapá. Foi conversando, o guarda falou: não, mas o senhor estava trafegando em alta velocidade, e isto não é certo, não é certo, o senhor vai ser multado. Não, mas espera um pouquinho. Ele falou: me dá seus documentos. Aí ele pegou, nos documentos, ele pegou 3 notas de $100 e as colocou no meio dos documentos e entregou ao policial. O policial viu aquilo, falou: isto não é certo. Isto não é certo. Vamos para a jurisdição, porque lá não é delegacia. Lá não tem delegacia. A delegacia tem, mas é pegado ao fórum. E então foi a presença do juiz. Aí o juiz recebeu aquela informação do policial, e ele, então, no final das contas, não é, ele, então, passou a sentenciá-lo. Uma sentença bonita. Que tipo de sentença? Eficaz, viu, doutor? Uma sentença bastante eficaz, que é aquela que eu vou enfeixar esta conversa, para depois, então, falar sobre Rui Barbosa, rapidinho, e nós encerrarmos a minha participação nesse evento. Então, ele disse: muito bem, o que o senhor tem a dizer sobre o que o senhor fez? Ele falou: nada, sabe, senhor juiz, eu sou estrangeiro, então, mas o senhor insinuou, ou melhor, o senhor quis dar dinheiro para o policial. Mas, sabe, no meu país é assim. No meu país a gente faz isso. Tem algum probleminha, a gente pega dinheiro e dá, e acabou o problema. Muito bem. Então, eu vou sentenciá-lo. $500 por senhor trafegar em lugar em velocidade incompatível com o local. $500 por o senhor estar alcoolizado. Sim, ele estava alcoolizado. $1.000 pelo senhor
pelo fato do senhor tentar subornar o policial. E $2.000 pelo senhor falar mal do seu país no meu país. $4.000. Pagou e foi embora. Não é melhor assim? Doeu no bolso dele? Eu acho que doeu. Então, esta é, em síntese, é uma sentença curta, mas eficaz. Bastante eficaz. Aqui no Brasil, não acontece essas coisas, porque nós não temos coragem de admitir que as leis que nós estamos trazendo para o nosso convívio são leis americanas, como a nova redação do futuro processo, da reforma do processo penal, do júri, principalmente, mas não é o nosso tema, nós não vamos tocar. Então, eu vou terminar agora com o poema de Rui Barbosa, transcrito a seguir, que é de uma impressionante atualidade. Poderia ter sido escrito hoje sem mudar uma palavra. Sinto vergonha de mim. Sinto vergonha de mim por ter sido educador de parte desse povo, por ter batalhado sempre pela justiça, por compactuar com a honestidade, por primar pela verdade e por ver esse povo já chamado varonil enveredar pelo caminho da desonra. Sinto vergonha de mim por ter feito parte de uma era que lutou pela democracia, pela liberdade de ser e ter que entregar aos meus filhos, simples e abominavelmente, a derrota das virtudes pelos vícios, a ausência da sensatez no julgamento da verdade, a negligência com a família, célula máter da sociedade, a demasiada preocupação com o eu, feliz de qualquer custo, buscando a tal felicidade em caminhos eivados de desrespeito para com o próximo. Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir, sem despejar meu verbo, a tantas desculpas ditadas pelo orgulho e vaidade, a tanta falta de humildade para reconhecer um erro cometido, a tantos floreios para justificar atos criminosos, a tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre contestar, voltar atrás e mudar o futuro. Tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que não quero percorrer. Tenho vergonha da minha impotência, da minha falta de garra, das minhas desilusões e do meu cansaço. Não tenho para onde ir, pois amo este meu chão. Vibro ao ouvir meu hino, e jamais usei a minha bandeira para enxugar o suor, ou enrolar meu corpo na pecaminosa manifestação de nacionalidade. Ao lado da vergonha de mim, tenho tanta pena de ti, povo brasileiro, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Eu, antes de passar para o tempo das perguntas e respostas, eu quero agradecer imensamente a paciência que vocês tiveram comigo, a tolerância que vocês tiveram comigo, por eu estar aqui ocupando um espaço que talvez vocês esperassem um outro tema. Muito obrigado.